Mas é isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, assim, do gerenciamento de projetos. Eu era gerente de projetos na minha EJ, na empresa Junior Unicap, que eu falei para vocês. E eu fui gerente, assim, por um pouco mais, assim, de 6 meses. E muito do que eu fiz enquanto gerente foi o que eu trouxe para vocês, assim, nessa capacitação. E aí eu vou complementando, assim, dando algumas dicas para vocês, enfim. Mas o que é basicamente um gerente de projetos? Boa noite, Luísa. Tudo bem? E aí, a gente diz assim muito que o gerenciamento de projetos é aonde a gente vai aplicar o conhecimento que a gente obteve, onde a gente vai estar, tipo, procurando coisas técnicas para estar fazendo o melhor serviço para o nosso cliente. E aí tem grifadozinho assim, que é tipo, o que é o foco da gente é, tipo, enquanto gerenciar um projeto, é aplicar os conhecimentos, habilidades, para a gente entregar um objeto, um projeto, assim, muito efetivo e eficaz, assim, para o cliente. Uma solução que, de fato, atenda às necessidades dele, algo de excelência, algo, assim, sempre inegociável, assim, que eu sempre tive para mim, enquanto gerência de projetos, enquanto está organizando um projeto, era muito transparência com o cliente, tipo, de entender, tipo, o passo a passo, de informar o que é que a gente fez, porque muitas vezes, por exemplo, a gente faz muitas coisas do projeto, não fala ao cliente, e aí o cliente ele acha que a gente não tá fazendo nada, sabe? E aí por isso que é muito importante assim, sempre alinhar essa questão de tipo tudo que está sendo feito assim com o cliente, enfim, para dar mais credibilidade. E aí o gerenciamento de projetos é o que de fato assim garante essa boa execução do serviço que a gente vai vender na empresa Júnior. E aí, falando um pouquinho para vocês, eu trouxe esse guia, que é PM BOK. E aí, basicamente, ele é um guia de gerenciamento de projetos. E ele é uma padronização, assim, que identifica pra gente processos, que identifica pra gente essa questão de conceituar, assim, direitinho as áreas e, tipo, os processos básicos que a gente tem que rodar enquanto gerência de projetos. E aí, no PDF que eu vou enviar para vocês, tem um linkzinho para vocês, tipo, lerem mais sobre, mas eu vou explicar um pouquinho. Ui. Basicamente, esse guia, ele é organizado por 5 grupos. Que o primeiro é a iniciação do projeto, quando a gente pega para entende o que é o projeto, começa a tocar. Depois é o planejamento, que é basicamente onde a gente vai estar entendendo o que é necessário para a gente estar fazendo esse projeto da melhor forma para o cliente. A execução, onde a gente vai estar colocando a mão na massa, e o monitoramento e o controle, e também o encerramento, que é uma coisa muito importante também. E aí, falando um pouquinho mais para vocês, assim, desse começo, assim, o que é essa iniciação? Vai compreender de toda forma, assim, todo o contato a gente vai ter com o cliente até o fechamento do contrato. A gente, tipo, entende muito essa questão do funil, assim, de como que o cliente está, qual a probabilidade dele fechar, sabe? É o que torna a gente, enquanto empresa júnior, diferente da concorrência dele, do mercado, que pode oferecer qualquer outra coisa, mas o que é que a gente pode oferecer de diferencial para ele? Poxa, é a capacidade técnica? Poxa, é um preço mais acessível, que é geralmente assim uma forma muito boa de estar conquistando aquele cliente, assim, oferecendo aquele serviço de uma forma mais acessível para que ele veja valor na gente e a partir disso ele consiga fidelizar, ele consiga, enfim, tipo, ter mais serviços da empresa. E aí, depois, o planejamento é tudo que vai tangir o, a execução em si do projeto. A gente vai entender quantos membros que são necessários para executar aquele projeto, porque eu consigo dar por exemplo, dar exemplos mais práticos assim do ramo que eu fazia, que era o ramo de visual e imagem, que é, por exemplo, social media, gestão de marca, sabe? E aí eu dou o exemplo, e aí, se vocês não entenderem, vocês falam e eu tento buscar outro exemplo. Mas, por exemplo, assim,
Eu vendi um social media para um cliente. O que é um social media? É basicamente o gerenciamento das redes sociais. E aí, quantos membros que vão executar? Poxa, eu preciso de uma pessoa para o planejamento e preciso de uma pessoa para fazer as artes e postar. E aí, quais os entregáveis do projeto? Todo mês a gente vai mandar para o cliente um monitoramento do que a gente conseguiu, enfim, dos insights que a gente gerou no Instagram. E aí, por exemplo, toda semana no social media a gente vai postar 2 stories, 2 posts e um carrossel. 2 posts, tipo, únicos e um carrossel. E aí, por exemplo, qual é o calendário das entregas? Tipo, essas perguntas vão norteando a gente para, tipo, o que é que a gente precisa entregar para o cliente em cada etapa do projeto. E aí, muito nesse início, a gente usa plataformas de gestão, como tem aqui, que é o Pipefy, o Trello, o Excel mesmo, fazer uma planilha assim de acompanhamento para entender aonde que o projeto está, entender a etapa que está e como a gente pode estar, por exemplo, tipo, agilizando para entregar de uma forma mais rápida para o cliente e surpreender de uma forma boa, enfim. E muito de metodologias de planejamento mesmo, de gestão, 5W2H, que é aquelas perguntinhas assim, que a gente monta um plano de ação para executar o projeto. E também tem aqui plataforma de comunicação, porque é muito importante a gente sempre estar em contato assim com o time do projeto para entender o andamento. E aí tem a execução, que é basicamente assim, os ritos para acompanhar o desenvolvimento do projeto. E aí a gente, por exemplo, o que é interessante, toda segunda-feira, assim, que é o dia ideal assim para começar a semana, ter uma reunião assim de alinhamento com o time que vai executar. Tipo, e aí passar assim, Pedro, hoje essa semana tu vai ter que produzir os 5 stories e Luísa já vai ter que fazer o planejamento da próxima semana, o planejamento do social media da próxima semana. E aí, ao longo da semana, tipo, o gerente, assim, o diretor, enfim, do projeto, o gerente, vai fazer esse acompanhamento, assim, conseguiu produzir quantos stories desde que a gente se falou da última vez? E vai fazendo esse acompanhamento, assim, para entender, tipo, essa questão de desenvolvimento mesmo do projeto. E aí, analisar os riscos, assim, caso, por exemplo, o projeto atrase, caso essa entrega atrase, é muito importante sempre comunicar, assim, para o cliente, dizer, Matheus, tava no contrato que a gente tinha que fazer 5 posts essa semana, mas infelizmente a gente não conseguiu postar todos por causa do horário, mas a gente já está fazendo para a próxima semana para recompensar e postar em outros horários. E aí sempre alinhar com o cliente, que é muito importante a gente sempre informar o que está fazendo para que, enfim, tipo, sempre tenha essa transparência. E também muito essa conclusão dos sprints, assim, o que é ideal. No começo da semana, ter essa reunião com o time de mostrar as tarefas que eles têm que fazer. E no fim da semana, o que é o ideal é ter um check-out, que é, por exemplo, falar do que fizeram durante a semana e quais os próximos passos, que é muito importante isso. Cadê? E monitoramento, ele é justamente essa questão de compreender como é que está o andamento do projeto. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai programar assim, o Trello certinho, enfim, é muito interessante que a gente sempre coloque assim, tipo, as atividades, tipo, links para ajudar o pessoal, e aí as atividades, bota os status assim, a fazer em andamento, concluído, sabe? Tipo, em atraso, tipo, para os próprios consultores irem atualizando e também pedindo para atualizar com vocês no grupo de comunicação, porque é muito importante isso. E é isso, acompanhar essa questão dos prazos. Se, por exemplo, no tempo do projeto, a gente vai fazer uma identidade visual. E aí, no contrato estava que era
15 dias para fazer uma identidade visual. E aí começou a atrasar. E, tipo, um mês e a identidade visual não estava feita para o cliente. Tipo, isso gera uma imagem ruim, assim, enquanto empresa, dessa questão de, tipo, não ter comprometimento. Por isso que é muito importante que sempre tenha essa questão de transparência mesmo e também de tentar adiantar, assim, o máximo possível do projeto para o cliente. E aí, basicamente, assim, o encerramento, ele vai muito ter essa revisão, assim, do escopo do projeto para ver se falta mais alguma coisa para enviar, por exemplo, na identidade visual. Identidade visual, geralmente a gente vendia com um brand book. O brand book, ele tinha que ter todas as coisas certinhas da marca e, por exemplo, esqueceu de enviar o material assim de posicionamento de marca para o cliente. Aí isso estava no escopo do projeto e não foi feito. Aí alinha com o cliente, fala assim, explica a situação, mas também não explica muito, mas explica. Por exemplo, tipo, para também não dar essa impressão, assim, que a sua casa tá desarrumada, assim. Por isso que é, tipo, muito importante sempre ter ao máximo as coisas em dia, mas, tipo, depende de cliente para cliente, assim, de como é que vai ser essa questão do relacionamento. Mas é muito importante também, sempre que vocês terminarem um projeto, terminarem de executar um projeto na empresa de vocês fazerem uma questão de lições aprendidas. Um documento, assim, tipo, muito simples, assim, vocês podem fazer no Docs, que pode ter, assim, tipo, o que foi feito no projeto, qual foi o escopo e o que é que poderia ser melhorado. E aí vocês podem ir deixando isso para gestões que forem passando da empresa. É muito importante, tipo, mesmo que vocês não tenham, por exemplo, um e-mail institucional, enfim, é muito importante já criar, pelo menos assim, um e-mail que sirva como e-mail da empresa. E aí vocês irem registrando, assim, tipo, documentos oficiais, tudo nessa conta, para conseguir ir passando para as próximas gerações e, tipo, o trabalho de vocês sendo cada vez mais melhorado, sabe? E também tem que fazer o termo de assinatura do encerramento do projeto, que é uma coisa muito importante, assim. Mas, enfim. E uma coisa que é, assim, tipo, de fato, assim, essencial é essa questão de coletar o NPS e o CSAT. O NPS, ele é basicamente a coleta final de satisfação do cliente, onde a gente entende como é que foi a experiência dele com o projeto. É uma coisa muito importante, assim, tipo, de fato, fundamental para que vocês se atentem, assim. Pode coletar isso através de, por exemplo, um Google Forms, enfim, conseguir conseguir monitorar essa questão da assinatura do cliente, enfim, para ver se está tudo certinho, assim, se ele deu esse feedback para vocês, assim. E o CSAT, ele é basicamente uma métrica que do acompanhamento do projeto, que é, por exemplo, como é que está o andamento do projeto para o cliente. Por isso que o CSAT, assim, é uma coisa que a gente, por exemplo, o projeto tem duração de 6 meses. Quando tiver 3 meses de projeto, a gente manda um CSAT para entender como tá. Mas, tipo, também não se prender em relação a isso, assim. Mas sempre prezar por exemplo, sempre falar com o cliente, tá tudo bem, tá tudo certinho, como é que tá para vocês a entrega? Você acha que a gente poderia melhorar em alguma coisa? Falar de uma forma informal, assim mesmo, assim, com o cliente, tentando conversar, porque é uma coisa que vocês cada vez mais vão se aperfeiçoando e melhorando o trabalho de vocês. E uma coisa que é muito importante também é essa questão do pós-venda. Logo após que vocês terminaram o projeto, enfim, é muito importante que vocês mantenham o contato com o cliente para que vocês consigam. Como é que diz? Vocês consigam. Perder a palavra. Mas se vocês consigam, por exemplo, fidelizar o cliente, que é manter ele na empresa, tipo, comprando mais serviços de vocês consigam estar de alguma forma ativos com aquele cliente, enfim. Por isso que é uma coisa assim, tipo, de fato é essencial, sabe? E aqui tem um pouquinho sobre a jornada do projeto.
O que é isso? Basicamente, são mapeamentos assim de fases e etapas que a gente colocou de uma forma visual assim para que vocês entendam que tipo que o projeto passa na empresa assim tipo, de uma forma geral, não tão específica, mas para que vocês entendam e consigam aplicar isso na realidade de vocês. E aqui tem um exemplo. Eu não sei se dá para dar um zoom. Eu acho que dá para dar um zoom no Meet. Aí vocês dão um zoom no Meet, mas eu vou falando. Basicamente, tem a inicialização, né, do contato. A transição é justamente assim, por exemplo, um alinhamento na gerência de negócios, mais a de projetos, que é tipo a pessoa que vendeu, tipo, como é que foi essa questão? Como alinhou com o cliente, sabe? E aí repassar isso para projetos, porque é muito importante isso. E aí tem que ter essa questão do contrato, né? O escopo, se atentar ao perfil do cliente e se conseguir mapear registrar a reunião no drive de projetos, né? Para ficar tudo de fato assim documentado. E aí, isso foi uma dúvida? Acho que não. E aí o planejamento, ele é basicamente assim, tipo, a gente vai definir quando que vão ser as reuniões de time, a gente vai, por exemplo, alinhar com o cliente, assim, essa questão de expectativas, apresentar o time do projeto, é uma coisa muito legal. E a gente tem alguns indicadores, que é de satisfação do time, de desenvolvimento, enfim. Mas isso, tipo, isso é para depois aprofundarem, sabe? Mas para o básico mesmo, assim, para rodar, é isso. A gente só tá dando o exemplo, assim, para vocês. E o planejamento é muito onde a gente pensa assim, o que é que a gente pode fazer de a mais para estar entregando para o cliente. Porque isso é uma coisa que a gente consegue surpreender, assim, mesmo não sendo acordada, assim, no contrato, por exemplo, uma entrega, a gente consegue, por exemplo, preparar um e-book, preparar um material, assim, para o cliente, tipo, um mimo, assim, e ele vai ficar muito feliz, assim, porque não estava esperando aquilo. É muito de, tipo, no planejamento já pensar, poxa, a gente podia fazer isso de diferente. E aí o cliente achar massa, enfim. A execução, essa questão de check-in semanal, ter isso com o time, o check-in, o check-out, assim, no grupo de comunicação de vocês. E também um repasse semanal para o cliente. É muito importante, assim, que vocês, tipo, estejam atualizando, assim, tipo, o cliente do projeto de forma, assim, semanal, para eles entenderem o que está acontecendo. Eu lembro que uma coisa que a gente fazia muito era, tipo assim, tinha um rito não oficial na empresa que a gente dava todo dia, toda semana, no caso, toda segunda, boa semana, eles davam boa semana para o cliente. Tipo, a gente não tinha o que falar, assim, porque era começo de semana, mas eles desejavam boa semana. Tipo, o pessoal, todo o time mandava no grupo, desejando coisas boas, assim, e no final da semana mandava a transparência, assim, para cliente. E é uma coisa, assim, muito legal, porque acaba criando, assim, esse relacionamento, enfim, com o cliente. E aqui também tem essa questão, mais chegando no encerramento, que é o monitoramento. O que tem? A gente fazia muito dentro da EJ Unicap um feedback 360. Todo projeto que ele acabava, a gente tinha essa questão do feedback 360, porque era muito momento de, enquanto time, a gente entendia onde a gente poderia melhorar. É uma coisa muito importante, assim, porque é um momento que, por exemplo, enquanto gerente, a gente pode tipo, passar feedbacks assim de maneira formal, e não só para uma pessoa, um consultor, mas para a equipe, assim. E tanto a gente falava feedbacks positivos e construtivos daquela outra pessoa, quanto os consultores falavam da gente, tipo, de mim enquanto gerente, sabe? E, tipo, eu acho que buscar sempre melhorar enquanto empresa é uma característica, assim, muito importante enquanto a gente tá no movimento Empresa Júnior, sabe? Porque é um lugar que a gente aprende, sabe? Assim, eu executei vários projetos quando eu tava dentro da empresa.
Eu acho que eu fui a consultora que mais executou, assim, projetos. Eu acho que eu fiz uns 5 projetos, assim, e, tipo, projetos muito diferentes, assim, e eu amava, tipo, eu amava isso de reunião com o cliente, tipo, eu amava falar um pouquinho, tipo, pra ele o que é que a gente tava fazendo. Eu amava escutar, assim, tipo, uma positiva, assim, dele, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? É um momento que a gente consegue estar, de fato, assim, tipo, a gente, todo mundo sabe que a gente não ganha enquanto empresa júnior, assim, tipo, monetariamente. Mas eu acho que, tipo, isso é um dos ganhos, assim, do movimento, sabe? Tipo, a gente conseguir escutar de outras pessoas, assim, o quanto o nosso trabalho vale a pena, o quanto o nosso trabalho, assim, é de qualidade, sabe? Eu acho que isso é o que faz muito, sabe? E aí, no encerramento, foi aquela questão do NPS e do CSAT que eu mandei para vocês. Deixa eu olhar aqui, tem observações. Ah, enfim, essas observações, assim, tipo, depois vocês leem. Mas eu acho que não tem mais nada depois do PPT. Mas aí eu vou falando, assim, do meu coração. Mas vocês têm alguma dúvida, assim, tipo, do que eu falei, assim, alguma coisa específica que vocês querem perguntar? Se não, tudo bem. Eu continuo comentando com vocês. Acho que não. Mas, assim, eu amava, assim, gerenciar projetos. Eu vou ver se eu consigo puxar um Trello meu, assim, antigo, pra mostrar pra vocês. Porque, tipo, era eu acho que é uma ferramenta, assim, muito intuitiva de conseguir usar, sabe? E enquanto time, assim, a gente sempre conseguia se organizar, sabe? E usar o Trello certinho, enfim. Ai, gente, eu amava, assim, tipo, de verdade, assim, projetos, assim, sempre foi minha paixão, assim, enquanto eu entrei na empresa, porque eu acho, assim, a gente sempre repetia, assim, tipo, para dar responsabilidade para outras pessoas, assim, a gente sempre falava que o projeto, tipo, a gente vendeu aquele projeto, assim, não importa o valor, mas tipo, todo projeto que a gente vendeu é o sonho de um cliente, sabe? Todo projeto que a gente vendeu, ele é algo que, tipo, que foi com esforço, sabe? Ele é